O Senhor tem colocado no meu coração motivo de muita alegria, né? Estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele faz o nosso coração encher de algo para transbordar. E eu acredito que isso vai transbordar para a igreja e que a igreja possa estar ligada. Eu creio que o Espírito Santo que vai convencer cada um de nós, cada um dos nossos corações em direção à palavra do Senhor. Eu sempre falo com a juventude, né, e hoje é um culto dirigido pela juventude, falo que quando a gente é exposto à palavra de Deus, é porque Deus requer algo de nós. Ou para continuar nos impulsionando na direção que Ele já tem nos dado, ou para falar, ei, para aí, volta, retorna. Então, que você esteja com os teus ouvidos abertos, que você fale assim, essa palavra não é para mim. Não, tem algo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Amém? Na última vez que eu preguei, eu trouxe uma palavra, o tema, vocês lembram o tema? Cara, exigi demais, né? Já tem mais de um mês. Foco na missão. Eu falei sobre a missão dos 72 discípulos que Jesus chama em Lucas 10. Ele chama os 70 e envia de 2 em 2. E aí o título da pregação eu coloquei foco na missão. E eu falei ali dos desafios dos discípulos em cumprir aquela missão. Que eles passariam por caminhos perigosos, onde eles teriam que prestar atenção nas instruções do mestre. Eles não poderiam levar bagagem, ou seja, eles não poderiam carregar nada. Eles teriam que ir. E era uma missão perigosa, né, porque eles iam estar passando por cidades, por lugares ainda antes não conhecido por eles, e eles iam passar antes de Jesus. Jesus falou, vai adiante de mim e anuncia as boas novas. Então, foi um caminho perigoso, mas também um caminho de honra, um caminho de alegria, onde os discípulos se alegraram, porque os demônios se sujeitavam a eles, e muita cura, e era um anúncio do reino de Deus para aquelas pessoas antes de Jesus ir para lá. Então, falei sobre o foco na missão. Nós precisamos ter foco na missão que Jesus tem nos dado. E lá nesse momento eu falei sobre que não importa qual é a nossa posição social ou qual é o nosso cargo eclesiástico, o chamado de Jesus para nós é de sermos discípulos. A missão que o Senhor colocou nos nossos corações, no nosso coração, no coração da igreja, é de pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Então, entendemos que o reino de Deus é um reino de discípulos, e todos nós somos discípulos de Jesus, e estamos inseridos nesse contexto. Então, todos aqui são discípulos de Jesus, amém? Amém. Então, o tema da mensagem de hoje é sejam modelos. Sejam modelos, sejam exemplos. E é o texto que eu queria compartilhar. Eu vou falar de outros textos também. Queria começar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. É cola para o pessoal do Data Show. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo falando aos Tessalonicenses, ele fala, sabemos, irmãos amados, deixa eu ver aqui, eu vou ler desde o 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena
convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir. Peguem essa palavra, modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Recebemos a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram... a igreja... Vocês se tornaram exemplo, modelo, para todos os crentes da Macedônia e na Acácia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então, Paulo aqui ele começa a carta de 1 Tessalonicenses, dando graças ao Senhor pela vida deles. Porque ele fala assim, e vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir nosso diante de vocês. E aí ele fala, mais à frente, no 6, ele fala, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Recebemos a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então ele está destacando aqui o modo de agir dele diante daquela igreja. Paulo ele andou pela terra, né, no seu ministério terreno, implantando igrejas, plantando igrejas. E ele, naquele lugar, ele está destacando aqui, vocês sabem muito bem o nosso modo de agir, que não foi só pela palavra que foi pregada. Claro que pela palavra pregada vem a conversão, mas pelo nosso modo de agir vem o discipulado. Vem o modelo, vem o exemplo. Modelo significa aquilo que serve como objeto de imitação, ou aquilo que é próprio para ser imitado. E Paulo está falando assim, vocês repararam o meu modo de agir, o nosso modo de agir diante de vocês, a ponto de vocês se tornarem meus imitadores e do Senhor. Porque o que Paulo fazia, ele fazia porque ele aprendeu. Ele aprendeu do Senhor. E ele não só aprendeu do Senhor, mas também ele foi discipulado. Ele aprendeu também como discípulo. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí ele fala, assim vocês se tornaram modelo também para outros. Olha aí. A propagação do evangelho, ela não vem somente pela pregação. Às vezes a gente acha até fácil pregar, porque de repente você tem uma boa interpretação de texto e você vai e prega. Só que a gente não pode dissociar a pregação do modo de viver. Porque o modo de viver, ele arrasta. E tem que ter coerência a pregação com o modo de viver. Então, Paulo destaca isso aqui, né, como ele foi exemplo para eles e como, por isso, eles se tornaram exemplo para muitos, a ponto que ele fala aqui, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, da forma como eles viviam, na forma como eles viviam no exercício. Se a gente voltar lá no texto, ele fala no exercício da fé que vocês têm. Então, todo cristão, desde a conversão, ele é chamado a ser um discípulo de Jesus. E ele, desde o momento que ele é chamado a ser discípulo de Jesus, ele, de certa forma, é chamado a ser um modelo a ser seguido. É bem certo que você, como um novo convertido, e Paulo também exorta em relação a isso, de você como um novo convertido, você não tem como liderar, né? Porque você ainda é novo. Mas, à medida que você vai crescendo na fé, você vai crescendo em exemplo, e você vai podendo ministrar sobre a vida do outro e ser modelo sobre a vida do outro. Mas mesmo o novo convertido, ele já consegue, de certa forma, a partir da convicção de algo que o Senhor fez na vida dele, ser exemplo para aquele não cristão. Porque ele vai falar, olha, eu estava vivendo isso que você está vivendo, e agora eu fui liberto, e agora eu fui salvo, agora o Senhor me deu uma nova vida.
E essa nova vida, ela não é algo instantâneo. Eu me converti e pronto. Agora, eu sou de fato uma nova criatura, mas eu preciso aprender agora o modus operandi, qual é a forma de agir de um cristão. E por muito tempo, achou-se que trocar as vestimentas era uma forma de fazer isso, achando que é de fora para dentro que essa transformação acontece, mas ela é de dentro para fora. Obviamente que você não vai andar de modo obsceno mais. Não é isso que eu estou falando. Mas a diferença ela não é pelo exterior, ela é interior, ela é de dentro para fora. E isso você vai aprendendo na caminhada, na conversão. Você se converteu e agora você é templo do Espírito Santo, só que é necessário que você ande com outro crente mais maduro para que você venha crescer nos desafios da fé. Foi assim que Paulo fez com Tito, foi assim que Paulo fez com Timóteo, e foi assim que foi feito também com Paulo. Então, eu vi aqui as ministrações, inclusive da Thaís, falando sobre Jesus chamando os discípulos para atravessar. Jesus queria ensinar algo para os discípulos. Pensa que Jesus, ele chegou e no domingo a Carol pregou aqui sobre esse texto foi Marcos 1:17. 1:16, 17. Quando Jesus chama os 4 pescadores, e eles largam tudo e vão, e ele fala, eu os farei pescadores de homens. Algo que Jesus pega pessoas comuns e fala, eu os farei algo para o meu reino. Eu tenho um propósito maior do que aquilo que simplesmente vocês fazem. Então pensa que Deus chamou pessoas comuns, como eu e vocês, e ele chama para viver algo com ele. Aí ele fala, eu farei. E como que ele fará? Jesus é Deus. Mas como é que ele fez no preparo dos 12? Anda comigo. Anda comigo que vocês vão ver. E Jesus, em diversas situações, foi provando cada vez mais a fé deles, provando cada vez mais a forma como eles precisavam viver. Jesus mostrava através do exemplo que ele precisava estar conectado com o Pai para fazer. Ele falava, eu só faço o que meu Pai manda eu fazer. Então Jesus mostrava, olha, a conexão precisa ser com o Pai, porque o Pai vai direcionar o que eu preciso fazer. Então Jesus foi ensinando isso aos 12. Sabendo que Jesus tinha 3 anos para preparar esses 12 discípulos que fariam mais discípulos e assim até os dias de hoje. Discípulos gerando discípulos. Discípulos geram discípulos. Amém, igreja? Não é o pastor simplesmente que gera discípulo. O pastor apacenta. Assim como Paulo fala dos dons, dos homens dons, que é para a edificação da igreja. E aí, em 1 Coríntios 15:58, Paulo fala, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está falando assim, sejam firmes, constantes, e vocês vão alcançar, mas vocês precisam ser firmes e constantes. Então, como discipuladores, como crentes ainda em processo de crescimento, muitos ainda, assim que se convertem, ainda têm alguns modos de viver que ainda não condiz com a diretriz do reino. E você precisa ali de alguém ali mais maduro que você para poder te instruir. Eu lembro que quando eu me converti, a Priscila que me ensinou a abrir a Bíblia, que eu nem sabia o que era a Bíblia na vida. Eu tinha a Bíblia católica lá em casa que eu tinha medo de abrir porque era um negócio assustador. Então, é necessário que algum crente... Aí ela me ensinou, olha, agora é ajoelhar, agora é para orar, estenda a mão. Estou falando de exemplos simples aqui, mas muitos outros exemplos da palavra e do modo de viver agora que eu fui inserido nesse reino. E assim precisa ser a igreja. A igreja, ela não é um simples pasto verdejante, onde a gente vem aqui, come, se alimenta, enche a barriga e... pronto, para por aí. Não, aqui é um centro de treinamento. Aqui é o lugar para você ir lá para fora cheio para trazer novos convertidos, converter, pregar o evangelho e trazer para cuidar agora desse cara.
Essa é a obra. Eu peguei um dado que fala que o número de conversão por ano, deixa eu ver aqui, no mundo, eu anotei. 1.200.000 pessoas se convertem todo ano. É um número absurdo, grande, talvez pequeno, sei lá. Tendo em vista que somos 7 bilhões de habitantes na Terra, é um número. Mas só para vocês saberem. Ou seja, a igreja ela tem cumprido bem o papel de ide e pregai o evangelho. Agora, o fazer discípulos, talvez se estivéssemos fazendo mais discípulos de Jesus, talvez esse número fosse o dobro ou triplo. A Bíblia fala que Jesus, em 2 Pedro, fala que Jesus ele não quer que ninguém pereça. Então, ele está guardando o tempo para que nós não venhamos perecer. Sabia que talvez o irmão que esteja do seu lado, ele ainda tenha dificuldade com algum pecado que você talvez já tenha vencido? E você pode falar para ele como é que você venceu isso, como é que você pode crescer em Cristo? Por quê? O Senhor ele não quer que nenhum se perca, nenhum de nós nos percamos. Então, beleza, fomos salvos, mas agora tem uma caminhada. Tem algo que precisa ser feito. E o trabalho é esse, de esmerar o outro cristão. Amém? Olha, é isso. Então, vamos lá. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 fala dessa grande comissão. Ele fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. O trabalho pode deixar o texto, o trabalho é fazer discípulo, e fazer discípulo não é fácil. Não é fácil. Você vê, às vezes você investe na vida de uma pessoa durante muito tempo e daqui a pouco ela tropeça de novo e vai. Você lembra da história bíblica de Paulo, que ele fala, não, deixa Marcos aí, que agora não vai me atrapalhar esse menino. E aí Barnabé pega e continua discipulando Marcos. Aí chega uma hora que Paulo fala, agora manda vir Marcos. Por quê? Paulo, para aquela missão ali, ele precisava de um discípulo um pouco mais experiente, há níveis. Não tenha dúvida que há níveis diferentes de discípulos. Então, naquele tempo, Marcos não estava preparado ainda. Precisou que Barnabé discipulasse ele por mais um tempo, para que ele tomasse mais coragem, né? Talvez seja isso. E lá na frente, Paulo fala, manda vir Marcos, que agora ele vai ter muito proveito. Por quê? A gente quer que todo cristão seja aproveitado, tenha proveito, produza frutos. Produza frutos. Não é que todos os cristãos aqui vão ser pastor, ou que todos os cristãos aqui vão ser presbíteros, evangelistas, ou músicos. Mas todos vocês precisam ser discípulos que geram discípulos. Porque quando chegar lá no grande dia, a gente vai ter que prestar conta. E a ordenança do Senhor foi, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente vê, a pessoa para ela se batizar aqui na nossa igreja, a gente tem um tempo que ela precisa ser discipulada por alguém. Existia um tempo que o Lucas ficou aqui, ensinando para eles sobre o batismo. E agora esses irmãos que foram batizados, acabou aí? Não. A gente tem que continuar ainda, porque, cara, se você for perguntar algumas coisas, cara, ele não teve tempo, todo respeito. Talvez alguns crentes aqui levaram muito mais de 1 ano para ler a Bíblia uma vez. Então, eles não conseguiram ler a Bíblia toda, mas eles foram convertidos pela palavra de Deus. Só que eles não conhecem tudo ainda. Ainda vai ter aquilo que ele vai falar assim, não sabia que não podia isso. Sabe, às vezes até coisa que a gente acha assim, o cara não sabe que, fumar ou que sei que lá, que... Às vezes o cara não sabe. E precisa de um crente mais maduro, para o quê? Para atacar pedra nele, condenar ele? Não, para quê? Fala assim, não, olha só, você não faz isso, que isso não agrada a Deus. Se agora é templo do Espírito Santo. Tá. Mas é um vício. E aí,
Tiago fala lá sobre isso. Vai e ora com ele, ora, vai ajudando ele em oração para que haja cura naquilo que ele está cometendo. E isso é o discipulado, isso é um irmão ajudando o outro irmão a levantar o outro. Então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, olha aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando, cara, ensinando. Eu como pai, né, vou falar como pai, eu ensino Davi, aí Davi vai e erra. Aí eu vou... Tu vê que o verbo aqui, né, ensina só, não, ele fala ensinando. É um gerúndio, né? Dá um sentido de continuidade, ensinando, 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 ensinando. Tem um texto que eu separei aqui que eu vou ler, eu vou chegar nele, quando eu chegar nele eu vou falar de novo. Mas é ensinando, e ensinando dá trabalho. Dá trabalho. Estou falando isso porque a gente tem aqui jovens, né, hoje o culto dirigido pela juventude, e a gente viu aqui, né, a desenvoltura já de alguns jovens que antes não conseguiam nem falar, e estavam aqui ministrando algo que o Senhor tem colocado no coração deles. Isso é lindo demais. E eu creio que isso não é um trabalho só de uma liderança, é trabalho da igreja toda, porque eles observam, cada um que sobe aqui no púlpito, ele observa o teu andar aqui pela igreja, ele observa como que você trata a sua esposa, como a esposa trata o seu marido, como a gente trata os filhos, e eles observam tudo isso, que talvez exemplos que eles não tenham em casa, eles vão encontrar na igreja. De pessoas falhas que estão também em processo de desenvolvimento como cristão. Mas é aqui que vai acontecer isso. Ninguém falou que seria fácil, né? Amém? Então, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, é na caminhada. Então, a questão é que, muitas das vezes, as pessoas não se achegam a Cristo, muitas vezes por mau testemunho nosso, por maus testemunhos dos cristãos. E isso acontece por que a gente, às vezes, dá mau testemunhos? Também por falta de discipulado. Porque, se eu, de repente, estou errando em alguma coisa, eu preciso que um irmão mais velho, na fé, me corrija. Paulo fala sobre exortar, admoestar, consolar. É isso que precisamos fazer uns com os outros. E Paulo, ele incentiva muito isso. Tem outro texto que eu separei vários textos aqui em Romanos, que ele fala sobre isso, e fala, eu vejo que vocês já estão prontos para aconselhar uns aos outros. Por quê? Tem coisa que eu ainda não sei, que eu vou aprender com o presbítero Sandoval. Ele vai me ensinar. E talvez tenha alguma coisa, eu estou falando do presbítero Sandoval, que está aqui próximo aqui de mim, talvez tenha alguma coisa que ele ainda não tenha aprendido, e que pela misericórdia do Senhor eu posso ensinar para ele. Essa é a beleza do Evangelho, a unidade da igreja, do Espírito Santo fazendo a obra completa. E isso é lindo demais viver. E nós estamos nesse tempo. Mateus 5:20 fala, porque vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O reino de Deus, o discípulo, ele não pode ser encontrado como esses fariseus, porque se não exceder, você não vai entrar no reino dos céus. 2 Timóteo 3:10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Paulo falando para Timóteo, tu, porém, tem seguido a minha doutrina, tem seguido o que eu tenho te ensinado, o meu modo de viver. Paulo está falando, Timóteo, você tem copiado o meu modo de viver. A intenção, a fé, a paciência que eu tenho, o amor. Quer aprender de amor? Cola no pastor Amilcar. Cola no pastor Amilcar. Né? Quer aprender de amor? Você vai ficar assim, não acredito. Não acredito. Aí você aprende mais um pouco. A amar.
amar, porque a gente tem falado sobre amor em algumas reuniões nossas, e a gente coloca condições para amar, né? A gente ama quem concorda comigo, né? E quando o evangelho não tem a ver com isso. Romanos 6,2 fala, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Então, se estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Porque muitas das vezes, e Paulo está escrevendo essas cartas à igreja, ele não está escrevendo para os não cristãos, ele está escrevendo para a igreja, e falando, gente, como é que vocês estão vivendo ainda em pecado? Porque tem situações que ainda não foram tratadas, e que eu tenho certeza que algum pecado aqui alguém comete. E talvez por falta de discipulado e companheirismo dos irmãos, nem não encontra uma forma de eu preciso de cura, eu preciso de ajuda nisso. 1 Tessalonicenses 2,11 fala, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Assim como bem sabeis de que modo a gente exortava vocês, a gente consolava vocês e testemunhávamos a cada um de vocês como os pais fazem com os filhos. E como os pais fazem com os filhos? De vez em quando tem coro, mas é lá, é insistindo, é na repetição, e fala de novo, e vai. Por quê? Eu quero que meu filho, ele cresça. E que eu pare, eu já expliquei isso para o meu filho. Filho, não é porque eu não estou perto de você, que você não tem que me obedecer. Porque ele acha que é assim, ele acha que é territorial. Quando ele está na nossa casa, ele obedece. Aí quando vai para a casa do avô, ele acha que a lei não está lá, entendeu? Em algo que eu já falei. Então, se eu proibir alguma coisa, eu falei, Davi, não importa, eles não precisam saber que eu proibi isso, mas você sabe que eu proibi isso. Então, você não pode desobedecer. Mas por quê? O cuidado do pai é que ele quer que o filho cresça. Ele quer que o filho se torne exemplo. E Paulo, ele faz essa comparação aqui. Então, o discipulado é como um pai fala com o filho. E eu acho interessante porque Paulo, eu vou ler um pouco aqui sobre a conversão de Paulo. Os irmãos conhecem esse texto. Então, aqui no Atos 9, 15, vou ler daqui a partir do 15, que o Senhor diz a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Paulo se converteu, comeu, que crente come, tem fome, né? Mas o que eu queria destacar é isso. Ele ficou alguns dias ainda com os discípulos em Damasco. Por que ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco? Paulo era o cara matador de cristão, então os discípulos tinham que falar para ele, olha, Paulo. E Paulo estava convertido, Paulo estava, loucão, não, eu vou e tal. E aí os discípulos ali tiveram alguns dias ali com eles, instruindo ele. Então Paulo estava aqui com os discípulos. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram-o num cesto. Então aqui mostra o quê? Paulo foi lá, quando ele se converteu, ele ficou com os discípulos. Ele estava sendo o quê? Discipulado. E passado aqui o tempo, Paulo já estava com o quê? Com discípulos. Que o texto fala. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram no cesto. Discípulo e discipulador. E você vê a proteção, o discípulo protege o discipulador. E o discipulador protege o discípulo. Ele não vai deixar o discípulo loucão. Calma aí, meu filho, é assim, ó. É assim que se faz. É assim que se faz. O discipulador, ele vai te ensinar como que se faz. Pela experiência que ele já tem. E o discípulo, de certa forma, protege também o seu discipulador. Amém? Deixa eu pular aqui o texto. Então, você vê que Paulo, ele foi discipulado, ele teve discípulos. Filipenses 3, a partir do verso 1. Filipenses 3, a partir do verso 1, fala assim, ó. Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo é interessante, né? Ele escreveu na carta aqui, ele falou, ó, escrever de novo a mesma coisa. Paulo está mostrando o quê? Cara, estou escrevendo de novo a mesma coisa para vocês. Não é um problema para mim. Um discipulador, ele não tem problema em ter que repetir várias vezes. Eu já te escrevi isso, eu já te falei isso, meu filho. Mas eu já te falei isso milhões de vezes, filho. Mas vou te falar 1 milhão de vezes, mais uma. E mais uma. E mais uma. Então ele fala. E também não é problema para vocês, porque vai reforçar ainda mais o que eu já tenho ensinado. Papel do discipulador. E aí, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Paulo estava falando para a igreja, gente. Cuidado com os maus obreiros. Que eu não quero ser achado como um mau obreiro. Onde o meu líder precisa falar, olha, cuidado com os maus obreiros que tem aí. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Verso 10 fala que o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tornar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que já aprendemos, andemos dessa forma. Irmãos, sejam meus imitadores, e ele fala de novo isso, e observem os que vivem segundo o exemplo, segundo o modelo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É triste quando você vê um discípulo, alguém que você está investindo na vida, e ele tem que falar isso aqui, Paulo fala, e fala isso chorando. Porque não aceitou a correção, diversas vezes foi repetido, e aí o livre-arbítrio nos faz, ele é chato demais. Às vezes a gente passa por essa situação com alguns jovens, e acha que é chato demais você ficar repetindo, mas é porque eu quero que você alcance, eu quero que você chegue, eu quero que você amadureça, que assim como você está sendo instruído, você instrua a outros. Amém?
eu acho interessante demais essa relação de Paulo com seus discípulos direto. Ele fala para Tito, em Tito 2, versos 7 e 8, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. É interessante que Paulo, falando isso para Tito, ele fala assim, ó, você precisa se tornar padrão. Você precisa se tornar exemplo, modelo de Cristo. Pensa que o modelo é Cristo, tá, igreja? O modelo é Cristo. Ele é o nosso alvo. Agora, nós carregamos esse modelo em nós, que é Cristo. E esse modelo precisa se tornar padrão do meu modo de viver. E aí ele fala, ó, você, Tito, se torna esse padrão. Você, igreja, jovem, homens, mulheres que aqui me ouvem, você precisa se tornar esse padrão. Sabe por quê? Não é simplesmente, o padrão que foi Paulo. Não, é você, meu discípulo, se precisa se tornar padrão. Vocês aqui que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão na escola dominical e que estão crescendo, vocês precisam se tornar padrão, né? O meu pastor é padrão. Eu não. Não, você tem que se tornar padrão. E aí é interessante, Paulo fala no final o seguinte, ó, e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Sabe por quê? Porque se eu, como discípulo do pastor, eu não envergonho só a mim, eu envergonho a ele também. E eu passo até demonstrar para as pessoas que a palavra não é eficaz. Ou que de alguma forma eu não fui nem alcançado por Cristo. Então não é só vergonha para a pessoa do pastor ou do meu discipulador, mas é para o Evangelho. O Evangelho é transformação, é mudança de vida. Não é comodidade. Não é... Eu sempre fui assim, eu continuo sendo assim a minha vida toda. Eu nunca vou estar satisfeito com a minha vida espiritual. Eu nunca vou estar satisfeito com a minha devoção a Cristo. Porque eu sei que eu posso mais, eu posso viver mais. Você vê exemplos de homens na Bíblia. E a gente não chegou a uma unha. E a gente está vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor. A gente está vivendo os últimos dias. Não há mais tempo para a gente perder. Precisamos nos esforçar cada dia mais para sermos exemplo. E aquilo que ele fala aqui no verso que eu li de Filipenses, naquilo que você já aprendeu, ande nisso. De repente você ainda não aprendeu tudo, mas o que você já aprendeu, ande nisso, seja exemplo nisso, se torne exemplo nisso, na fé, na forma de viver, a fé que você foi alcançado, no teu testemunho. Nunca se canse de contar o teu testemunho. Talvez alguns vão dizer, só fala isso. Cara, foi o que Deus fez na minha vida. Foi a forma como Deus me alcançou e transformou a minha vida. Para quê? Para que eu venha transformar a vida de outros. Se foi possível comigo, é possível com você. Se eu fui alcançado por esse amor, você também é. Então você usa esse testemunho mesmo, repetidas vezes. Não se canse de repetir tantas vezes que forem necessárias, mas repita. Sempre declare aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque não é só a sua vida que está sendo transformada, não é só você que está amadurecendo em fé, são outros que te ouvem, que acompanham a sua caminhada e que vão procurar saber o que é isso. E aí você tem a quem apresentar Cristo. Então não abram mão de crescer, não só pelo conhecimento da palavra, mas pelos exemplos uns dos outros. Romanos 15, 14 fala assim, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Eu tenho certeza disso, que você já tem um preparo. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui da igreja, eu acho que todos aqui já são de Cristo, amém? É porque a vista está meio embaçada, mas todos aqui já aceitaram a Cristo. Então, todos aqui já começaram essa caminhada. Todos aqui já começaram essa caminhada.
e você não pode estar satisfeito e acomodado nesse ponto da caminhada que você está. Você precisa querer mais, você precisa viver mais de Deus. E talvez, de repente, alguns mais velhos possam estar dizendo, é porque você ainda é novo. Nem sou tão novo assim. Mas a Bíblia fala que até os velhos teriam sonhos. Não deixe de sonhar. Não deixe de pensar em algo, porque Deus não nos chamou. Tenha certeza, Deus não te chamou para viver só isso. Pronto. Não é só isso. Queira mais. Queira mais. Porque a gente precisa cumprir o que Deus colocou na nossa mão para fazer nesse tempo. Pensa que não é o meu propósito, não é o seu propósito, é o propósito de Deus que Ele cumprirá através da minha vida e da sua vida. Nesse tempo. E nesse tempo. É esse tempo. E qual é o tempo? É o agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas o agora eu prego. O agora eu falo. O agora eu procuro o seu exemplo. Se eu falei, perdão. E a gente precisa crescer. A Bíblia fala que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até esse dia perfeito. E quando é o dia perfeito? É quando Jesus voltar. A Bíblia fala que em João, fala que a gente ainda não manifestou aquilo que vamos manifestar. Ou seja, nós estamos em processo. E eu não sei em que etapa do processo você está, mas você só não pode estar parado no processo. Crescendo em graça e em conhecimento, crescendo em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Amém? Queria que se colocasse de pé. Pense que eu queria fazer algo aqui, já que hoje é a oração dos jovens, eu queria chamar os jovens aqui na frente. Todos os jovens, inclusive link 3. Eu sei que vocês já vieram aqui na frente na hora da Déboras, mas venham aqui na frente de novo. Não precisa... Vocês podem ficar de pé. Eu queria que a igreja fechasse os olhos por um momento. E queria que vocês imaginassem agora que vocês estão recebendo de Jesus agora essa grande comissão. Queria que vocês imaginassem isso. Jesus falando para vocês, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você ainda de olho fechado, você precisa reagir a essa palavra, porque Jesus falou essa palavra. E Ele não falou essa palavra para uma posição aqui. Ele falou essa palavra para você mesmo. Você, discípulo, igreja do Senhor. E por que eu pedi para os jovens virem aqui na frente? Porque a igreja, nesse momento, eu ia pedir que a igreja agora abrisse os seus olhos. E diante dessa comissão de Jesus, você viesse até um jovem aqui. E eu queria que você se conectasse com esse jovem aqui. Pode vir, igreja. Vem. Igreja, pode sair do seu lugar, igreja. Toda a igreja, se conecta com um jovem aqui. Vem, igreja, se mexa, igreja. Jesus falou para você, ide, levanta. Ide, levanta. Levanta do seu lugar. Deus não te chamou para ser estéril. Levanta, igreja, e venha, se conecte. Tem jovens aqui que estão desconectados. Tem jovens aqui que estão desconectados. Tem algum jovem desconectado? Levanta a mão, um jovem que não foi abraçado ainda. Aqui, ó. Alguém disposto a ensinar? Tem 3 jovens aqui desconectados. Pensa, igreja, vai ficar pesado para algum outro irmão.
Algum jovem ainda desconectado? Darcy, abraça mais um aí, ó, perto de você. Algum jovem ainda desconectado? Vem, Jacó. É profético isso, igreja. É profético isso. Mas é diante da grande comissão de Jesus. Abraça aqui, ó. Eu queria que nesse momento você orasse por esse jovem aí, cumprindo aquilo que o Senhor tem falado. Ensinar, ser exemplo. Declara para ele que pode contar com você. Talvez você ainda não seja o cristão mais inteiro, mas você está em processo e você pode abraçar esse jovem e falar: eu estou contigo, eu te ajudo. Sabe, tem coisa que eu posso te ajudar em oração. Ore com ele nesse momento. Declara palavras de bênção sobre a vida dele, para que assim como você está fazendo com ele agora, ele possa fazer com outros. E que a gente possa cumprir o ID do Senhor, que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou. Oh, eu vejo nessa noite corações sendo conectados. Oh, Deus, a igreja caminhando, Senhor, em triunfo. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo venha selar nessa noite, Pai. Oh, Deus, aquela grande comissão que Tu nos deu, Pai, e que muitas das vezes deixamos de cumpri-la dentro da própria igreja. Mas nesse momento o Senhor tem nos despertado, Senhor. Oh, Deus, a pregar o Evangelho. Oh, a ir por essa nação, fazendo discípulos, ensinando a guardar aquilo que Tu tem ensinado para nós. Então tudo aquilo que a Tua igreja tem aprendido, que possa ser transbordado sobre essa juventude, sobre a geração que vem adiante. E que assim possamos crescer diante de Ti, crescer diante da Tua palavra, Pai. Oh, Deus, que nunca mais nenhum irmão aqui nessa igreja venha se sentir sozinho, mas venha se sentir sempre acompanhado. Oh, Deus, por algum outro irmão que vai ajudá-lo na caminhada, Pai. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos encher da Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha nos encher do Teu poder, que seja um novo tempo para essa juventude, para essa geração que tem encontrado na Tua igreja, Senhor, um apoio, que tem encontrado na Tua igreja exemplos de homens e mulheres que têm se erguido nesse tempo para cumprir aquela comissão, o propósito que Tu tem para esse tempo, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Oh, Senhor maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe, Rafa.